Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Silva, irei dar início à apresentação do trabalho que tem por título Análise dos impactos ambientais de bloco cerâmico de concreto por meio da avaliação de ciclo de vida e passaporte de materiais auxiliados por mim. O trabalho foi orientado pela professora Michele Carvalho. A construção civil é um dos principais responsáveis pela poluição ambiental, sendo que ela representa em torno de 36% das emissões globais de CO2, sendo que essas emissões elas estão muito frequentes na fase de operação de ciclo de vida das edificações, nos quais esse impacto ele não se limita apenas a isso, uma vez que a indústria também é responsável por 30% dos recursos naturais extraídos e 25% dos resíduos gerados. Vinculados a isso, pensa-se na necessidade de uma solução integradora baseada em sustentabilidade, dos quais uma das primordiais, ou se não mais promissoras, é a economia circular, que busca uma saída da linearidade dos produtos, no qual a ideia é uma reintegração dos materiais dentro do ciclo de vida de um produto, ou seja, ele chega na fase final, que seria um descarte, mas na verdade ele retorna e é reinserido na cadeia produtiva, sendo que uma das formas de ajudar e de vincular a economia circular é a partir de avaliações de ciclo de vida, ou seja, avaliar o consumo de energia e desempenho ambiental de um determinado item dentro do seu ciclo de vida, e levando em consideração as construções. Isso é possível, mais uma vez, a partir de avaliações pelo BIM, ou seja, as informações de projeto, elas podem fornecer dados quantitativos que podem ajudar na avaliação do ciclo de vida e, assim, implementar a circularidade de um produto. Outra forma que melhor se aproveita essa avaliação de ciclo de vida seria pelo passaporte de materiais, pois ele permite um inventário de materiais incorporado ao modelo, ou seja, os dados ali extraídos do BIM, que serão avaliados na avaliação de ciclo de vida ACV, eles são classificados em relação ao seu nível de impacto ambiental e sua possibilidade de reciclagem e o nível de sustentabilidade. Levando em consideração que os dados a serem retirados do BIM eles são muito simples, os conceitos de ACV e MP para eles serem para eles serem integrados, incorporados ao BIM, eles são de fácil possibilidade. Em relação ao próprio ciclo de vida, propriamente dito, pode ser definido como a compilação de fluxos de entrada e saída e avaliação de potenciais impactos ambientais associados a um produto ou processo ao longo do seu ciclo de vida, sendo que a avaliação do ciclo de vida desse produto, independente da fase, a ACV leva em consideração 3 indicadores, que é o potencial de aquecimento global, potencial de acidificação e intensidade de energia primária. Levando em consideração essa questão, o objetivo do trabalho é analisar o impacto ambiental e de custo de diferentes sistemas de vedação de uma edificação. Esse foi o sistema escolhido para uma avaliação de ACV e PM, no qual fez uma comparação de impacto ambiental e de custo entre o metro quadrado do bloco cerâmico e o bloco de concreto, isso para a alvenaria, em relação à análise de ACV e PM a partir das informações quantitativas de material fornecidas pelo modelo BIM. Para que isso seja realizado, foi inicialmente realizado uma modelação, uma edificação modelo, realizada no Revit. A área construída da edificação é 60 metros quadrados e é configurado como uma edificação residencial, sala de estar, cozinha, dormitório, banheiro e área de serviço, no qual o sistema de bloco de concreto ele contém 9 kg por unidade e o bloco cerâmico 4,1. A base de cálculo leva em consideração apenas a área da envoltória e a divisão interna, as alvenarias internas, que somam 153,3 metros quadrados. Já em relação à avaliação de impacto ambiental, foi realizado no software Cima Pro. A caracterização nesse software é realizada a partir de 1 kg do material analisado e a biblioteca utilizada em relação aos dados de sustentabilidade e impacto ambiental foi usado o Clay Brick para o bloco cerâmico e o Concrete Block para o bloco de concreto. Já as bases de cálculo são a EPID, ILCD, Midpoint, BESS e o SED. Essas são as bases de cálculos usadas
para a obtenção dos parâmetros que são, para a CV, aquecimento global, toxicidade humana do ar, toxicidade humana de efeitos cancerígenos e não cancerígenos, poluentes atmosféricos, ecotoxicidade, fumaça, esgotamento de recursos naturais e consumo de água. Já em relação ao passaporte de materiais, os parâmetros utilizados são resíduos perigosos, resíduos a granel, acidificação e energia primária não renovável fóssil. Aqui temos uma tabela resumo dos métodos e os parâmetros utilizados. E de resultados iniciais, temos que a CV ela pode ser avaliada em potencial de impacto, inicialmente por quilo, no qual o bloco cerâmico apresenta valores que representam o dobro quando analisado em toxicidade humana, quando comparado ao bloco de concreto. Já em relação aos parâmetros de efeitos cancerígenos, eles são mais expressivos graficamente que os não cancerígenos. Dentro da metodologia BES, que leva em consideração 5 fatores, apenas 2 são expressivos, no caso a fumaça, o esgotamento de recursos naturais, no qual os valores de esgotamento de recursos naturais do bloco cerâmico se apresentam 3 vezes maior do que os blocos de concreto. Já em relação à avaliação de passaporte de materiais, apenas resíduo a granel é considerado um parâmetro forte para a análise, nos quais os valores são em torno de 3 vezes maiores para o bloco cerâmico, para o bloco de concreto, do que para o bloco cerâmico. Essa é a primeira vez que existe uma inversão de valores entre o bloco de concreto e o bloco cerâmico. Já para energias não renováveis, fósseis, os blocos cerâmicos apresentam consumo de energia superior de ser o dobro do outro, mas isso em megajoule é muito insignificante, são valores baixos. Já quando essa avaliação é realizada por metro quadrado, os valores de toxicidade humana do ar, que é um dos primeiros parâmetros, ele já não é tão expressivo assim, ou seja, os resultados eles tendem a ser semelhantes. Já em relação aos valores de efeitos cancerígenos e não cancerígenos, o efeito cancerígeno continua tendo uma expressividade gráfica maior, no entanto, os efeitos também não cancerígenos apresentam uma validação dos resultados, uma vez que eles demonstram certa significância nos valores. Ambos os critérios cancerígenos e não cancerígenos demonstram que o bloco de concreto apresenta valor de impacto dobrado em relação ao bloco cerâmico. Já em relação aos parâmetros da avaliação BES, é possível notar que a ingestão de água, mesmo sendo um parâmetro graficamente pouco expressivo, o bloco de concreto apresenta valores 6 vezes maiores que o bloco cerâmico. Já em relação aos valores de toxicidade e poluentes atmosféricos, é possível notar que, mesmo eles sendo gráficos com picos pouco elevados, o bloco de concreto apresentou valores dobrados em relação ao bloco cerâmico e tendo apenas uma expressividade do bloco cerâmico ser maior em impacto ambiental do que o bloco de concreto no quesito de recursos naturais, esgotamento de recursos naturais. No entanto, essa diferença foi um percentual de 37%. E levando em consideração essa avaliação dentro do parâmetro de metro quadrado, é possível observar que os critérios de impacto da metodologia BES eles são os mais relevantes para a análise de ACV. Levando em consideração o passaporte de materiais dentro do critério de metro quadrado, os resíduos perigosos e a acidificação continuam tendo baixa expressividade gráfica, praticamente nenhuma. Já os resíduos a granel são os que são dominantes na análise de passaporte de materiais, nos quais o bloco de concreto ele apresenta valores 6 vezes maiores do que o bloco cerâmico. Em relação à energia não renovável fóssil, existe uma diferença gráfica notória, no entanto, isso em dados continua sendo valores muito poucos, ou seja, a diferença é menos de 1 megajoule. Então, o quesito da energia não renovável necessariamente não é um critério tão determinante. Já em relação a custos, nos quais foram vinculados os resultados ali extraídos da base de dados da CINFRA, é possível observar que o metro quadrado do bloco de concreto ele é 46% maior que o bloco cerâmico, ou seja, o bloco de concreto ele se apresenta muito mais impactante em relação às questões ambientais, em relação a ter proporcionalidades
de ser o dobro do impacto do outro, ou 6 vezes mais do que o outro, quando comparado a resíduo a granel e uso de água. E já em relação a custos, ele é 46% mais caro. Então, o bloco de concreto apresenta uma desvantagem tanto em impacto como em custo. E temos como conclusão que o nível de informação necessária a ser extraído da metodologia BIM ela não é complexo, é apenas questões de quantitativo, facilitando a inserção de análises ambientais junto à modelagem. O peso do item empregado ele tem certa significância, uma vez que as avaliações realizadas elas devem ser em metro quadrado pelos dados do BIM, no entanto, as bibliotecas de dados de sustentabilidade são em quilo, logo deve haver essa conversão e o peso será significante. Já os parâmetros de ACV avaliados, apenas aquecimento global, toxicidade humana do ar, toxicidade do ar, efeitos cancerígenos, fumaça e esgotamento de recursos naturais são relevantes. Efeitos não cancerígenos têm sua certa relevância, mas não apresentam uma diferença tão grande quando analisado para distinguir a diferença de impacto entre os blocos. Já os parâmetros de passaporte de materiais, apenas resíduo a granel apresenta uma boa avaliação, nos quais é notória a diferença. No entanto, não deve ser levado em desconsideração, mesmo sendo apenas um parâmetro, pois existe grande expressividade gráfica desses valores. Logicamente, os parâmetros de passaporte de materiais devem ser reavaliados juntamente com outros parâmetros, uma vez que as maiores diferenças de expressividade gráfica se deram dentro desse parâmetro. Aqui as referências utilizadas neste trabalho. Agradeço desde já pela atenção. Aqui está o meu e-mail de contato para qualquer dúvida. Obrigado.